Boa noite, estamos voltando aqui para dar aquele suporte, como eu tinha prometido a vocês, falar mais um pouquinho agora sobre história universal. Gente, eu quero pedir licença a todos, porque eu sei que tem muita gente que às vezes pede para falar um pouco sobre pré-história, para falar um pouco sobre surgimento da humanidade, e eu vou pular essa parte, porque é um assunto que é pouco cobrado no Enem e fica muitas vezes mais como curiosidade, debate. Algumas pessoas ficam. Algumas pessoas chegam mesmo até a se digladiarem nos comentários, falando sobre o teocentrismo ou o antropocentrismo, falando sobre a teoria da evolução. Então eu vou pular essa parte. Se alguém tiver interesse e tal, me pedir, eu faço, mas não é a minha intenção. Eu quero começar já falando da história. Então eu vou pular para a história, tá bom? Do surgimento do homem até os dias atuais. O que é que eu quero começar com vocês? Eu quero conversar num período, um recorte claro. Eu vou começar trabalhando a partir de hoje, aqui no canal Força Educação, vão ser 2 vídeos diários, um sobre sociologia, vou tentar trabalhar durante esse período de quarentena, de aulas online, de tarefas e atividades domiciliares, EAD, como queiram chamar, e pretendo trabalhar toda a sociologia, toda, com um diferencial que eu acho muito importante, porque eu sou sociólogo de verdade, li muitas das obras dos clássicos da sociologia, tenho uma experiência muito grande, tanto como professor, como gestor, né? Quem me conhece sabe que eu sou diretor escolar, também como advogado e como administrador. Tá legal? A história. Fui professor de história, sala de aula, de cursinhos, de diversas instituições particulares e públicas, e quero compartilhar nesse momento que eu sei que meus alunos precisam e também algumas pessoas têm dúvidas. Paulo, mas por que tu vai também trabalhar história? Porque eu vejo muita gente perdendo muito tempo com história. Eu acho que a história é bem mais simples, principalmente quando a gente fala de eventos que já aconteceram e a gente faz um panorama desses eventos para entender a realidade atual, como é cobrado no Enem. E eu acho que a gente precisa correr com esse assunto. Se Deus abençoar e eu tiver saúde e as condições forem favoráveis, eu acredito que seja possível a gente trabalhar a história universal completa, eu digo completa, até o século XX. Hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre crescente fértil ou civilizações mesopotâmicas. Primeiro de tudo, por que o termo crescente fértil? 2 motivos. Os povos que surgiram nessa região surgiram descrevendo um desenho que parecia com uma lua crescente. E foi chamado crescente fértil porque, além da base social de sustento ser a agricultura, as obras de irrigação, grandes obras de irrigação que possibilitaram o surgimento das primeiras grandes cidades. Eu estou falando de cidades como Lagash, que chegou a contar com mais de 50 mil pessoas, isso em uma data de mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. E também é chamada de Mesopotamos ou Mesopotâmia, por causa da visita de Heródoto ao local. Heródoto, historiador grego, que por muitos é chamado de o pai da história, visitou o local e disse que aquela região só existia por causa de 2 grandes rios, o rio Tigres e o rio Eufrates, sendo o Eufrates o mais importante porque ele era o mais caudaloso, tinha maior volume d'água. Quais são as características comuns dessas civilizações? Primeiro de tudo, eram povos nômades que se sediaram num local de oásis, é o meio do deserto. Nós estamos falando hoje parte da Síria e grande parte do Iraque atual, pegando uns trechos ali de Kuwait, Estados Árabes Unidos, mas principalmente o Iraque e a Síria. Essas civilizações elas eram bastante guerreiras, até porque eram nômades, e se sediaram lá por causa da água e a fartura de alimentos. Então, a primeira característica que nós podemos
desenvolver é, número 1, eles eram grandes agricultores e grandes pastores. Eles tinham uma criação de rebanhos grandes e adotaram todos esses povos que eu vou citar para vocês nessas duas primeiras aulas. Eles adotaram o sistema produtivo conhecido como modo de produção asiático, em que o Estado, nesse caso, leia um Estado como uma cidade, na maioria das vezes, ele tinha um líder, que era político e religioso, e esse líder, ele cobrava que durante uma época do ano, toda a população adulta e adolescente, em alguns casos, em algumas cidades, trabalhasse gratuitamente para o Estado, para manter o Estado. Eles faziam o que seria hoje chamado de tributação da população. Só que essa tributação ela era bem longa. Tinha um período de enchente do rio e de vazante. E durante essa vazante, o povo teria que plantar para o Estado durante determinadas horas do dia, em alguns casos durante o dia inteiro, para que o Estado conseguisse manter os seus celeiros abastecidos, alimentar principalmente o líder e sua família e, em alguns casos, até fazer a distribuição para os mais pobres. Esse modelo de produção asiático entrou para a história como teocracia do regadio. Por que teocracia do regadio? Porque esses líderes se auto-identificavam com deuses. Todos esses povos eram politeístas, que eu vou falar para vocês. Todos. Polis, vários, theos, Deus. Então eles acreditavam em vários deuses. E em sua maioria, eles acreditavam em deuses antropomórficos, que tinham aparência de seres humanos. Mas tinham alguns que tinham antropozoomórficos, como os egípcios e também os sumérios, que acreditavam que os deuses tinham corpos humanos, mas cabeças de animais. Então, esses povos eram politeístas. Na questão econômica, o que é que caracteriza todos esses povos? Eles viviam uma espécie de escambo, não existia uma unificação de moedas, então cada estado criava sua moeda, geralmente essas moedas que nós chamamos hoje de moedas não são no sentido da época, porque nem existia o ferro. A gente vai falar até disso, o povo que vai fundir o ferro, tá? Então é um período anterior à Revolução do Ferro que eu estou falando para vocês. Primeiro povo que a gente tem que citar, os sumérios, porque ele é a base da cultura desse lugar. É o povo que vai se sedimentar no lugar, e sedimentar significa fixar residência, moradia, com ânimos de habitar o lugar. Esse povo, ele vai, primeiramente, constituir os primeiros aquedutos, os primeiros modelos de irrigação para afastar as pessoas do leito do rio. Por quê? Porque, como eram oásis, vários animais grandes vinham se alimentar, e na região tem muitos crocodilos. Então, quanto mais distante do leito do rio, das margens do rio, mais protegidas estariam as pessoas. Então, as cidades eram muito próximas aos rios, em alguns casos elas eram margeadas pelos rios, mas a fortaleza dos imperadores não era próximo do rio. Então, para que isso acontecesse, eles deveriam fazer um projeto de irrigação muito evoluído. Esse povo vai ter uma grande influência em todos os outros povos, porque eles vão desenvolver a escrita cuneiforme. O que é a escrita cuneiforme? Ela é feita em forma de cunha. Uma espátula, entendam espátula como uma colher de pedreiro, só que redonda, e algo como se fosse uma cabaça de um coco. A partir disso, eles iam desenhando na argila úmida. Na minha infância, eu tive o prazer de bater tijolo. Bater tijolo branco. Era uma brincadeira que a gente fazia. Eu viajava para o interior do Rio Grande do Norte, e lá os meus tios trabalhavam com carvoaria de tijolo, e eles diziam: ei meninos, vão lá no rio bater tijolo. Era a gente pegar e moldar o tijolo na mão, deixar secar no sol por algum tempo. Quando a gente saía do banho do rio ou do açude, levava isso para que eles colocassem na carvoaria, colocassem no fogo. Isso virava um tijolo branco.
que hoje você quase não encontra mais. Pois os sumérios usavam esse tipo de instrumentos para gravar nesse tijolo ainda quando estava mole. E lá eles gravavam várias informações. Inicialmente eram escritas pictográficas. O que quer dizer isso? Eram desenhos mesmo. Com o tempo, com a evolução, eles conseguiram criar uma escrita ideográfica, transmitir ideias. E mais para o final, claro que não eram mais os sumérios, mas outros povos que foram aprimorando a técnica, criaram alguns fonemas, alguns sons. Eles conseguiam reproduzir até uns sons bem rudimentares. Tudo para comunicar através da escrita. Então, um povo muito importante. Outra importância, eles tiveram as primeiras grandes cidades. Eu citei para vocês Lagash e poderia citar Nippur, super importante, mas a mais conhecida de todas e que nós ocidentais temos acesso assim, basta abrir a Bíblia, é a cidade de Ur. Por quê? Porque é de lá que vem o patriarca do judaísmo e cristianismo, Abraão. Abraão era caldeu, mas ele vivia dentro da cultura sumeriana. E dentro dessa cultura sumeriana, ele vai sair daquela região para buscar Canaã, a terra prometida. Mas a gente vai explicar isso no curso mais adiante. Mas é importante citar para você saber que existiu. Outra coisa, só se descobriu a história da Suméria, só se comprovou através de artefatos arqueológicos. Por quê? Porque arqueólogos, pesquisadores cristãos foram comprovar o que dizia a Bíblia e encontraram ainda restos de cidades quase intactos no final do século XVIII e início do século XIX. Tá bom? Depois dos sumérios, quem são os seguintes povos a serem citados? Os seguintes são os acádios. A primeira civilização que vai unificar a região. Os sumérios viviam em cidades e estados. Cada cidade era independente entre si, tinha o seu próprio governante, cujo símbolo de poder, cargo honorífico era chamado patesi. Ele era um rei sacerdote. Tá? Os acádios vão transformar um pouquinho isso. O primeiro acádio, o primeiro rei da Acádia, que vai unificar a região, vai ser o rei Sargon ou Sargão I. Depende de onde você pegar a tradução. Se você pegar a tradução retirada do francês, você vai encontrar o Sargon. Se você encontrar a tradução vinda da própria língua, a língua iraquiana, você vai ver como Sargão a tradução. Qual a característica desse povo? Primeiro, o militarismo. Eles eram altamente bélicos, guerreiros, e vieram montados em animais. Alguns falam em cavalos, outros dizem que eram jegues. Paulo, mas lá não são camelos? Além de camelos, existem outros animais que na região eram criados. Por incrível que pareça, por exemplo, eram criados patos. Muitos patos para alimentação. A base da alimentação na agricultura era a cevada e o trigo, para fazer o pão. Os acádios, para unificar também o seu sistema de governo, eles criaram vários templos. Esses templos eram chamados zigurates. Os sumérios já haviam criado os zigurates, mas eram mais com um sentido devocional, sentido religioso, onde só que os sumérios vão aprofundar isso. As zigurates vão deixar de ser templos puramente religiosos para serem centros econômicos, políticos e religiosos também. Algumas celebrações principais vão ser celebradas nas zigurates. Paulo, o que eram as zigurates? Eram pirâmides, só que não eram pontiagudas. Elas eram só na base. É como se você pegasse uma pirâmide do Egito e cortasse ela ao meio. Ela ficaria, a ponta dela achatada, quadrada. Se assim aí você pode entender o que eu estou querendo dizer. Ela não ficava pontiaguda. Ela criava uma base embaixo e em cima, mas era uma pirâmide. E ali dentro eram realizadas tanto o comércio, a parte econômica, as trocas, quanto eram realizadas as decisões políticas nas suas câmaras e
Em alguns momentos eram celebrados os grandes eventos religiosos do momento. Eles vão ser os principais difusores da cultura sumeriana. Eles dominam a Suméria, dominam os povos sumerianos, mas a cultura sumeriana os domina. É um fenômeno que nós vamos também analisar com maior profundidade quando eu falar para vocês da expansão do Império Romano, que vai dominar o já esfacelado Império Grego, as polis gregas. E aí eu vou falar a mesma coisa para vocês, só que com maior profundidade, porque temos maior recursos históricos, tá bom? Outra coisa importante, os acádios, eles eram mais bélicos, mas eles não eram tão violentos quanto o povo assírio, que é o povo que eu vou citar logo a seguir para vocês. Antes eu quero falar dos amonitas ou amoritas. As duas traduções são encontradas em livros didáticos, segundo o nosso PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, por isso que eu estou usando as duas. Os amonitas ou amoritas são o povo mais importante de todos esses que eu estou citando para vocês hoje. Depois dos amoritas e amonitas, o principal povo que eu vou citar vai ser o povo do Egito Antigo. Por que, Paulo? Porque são os que mais caem no Enem. Então eu acho mais importante a gente se deter. Por que os amoritas são importantes? Eles também vão ter um governo unificado, vai ser um império, e esse império vai ser chamado Primeiro Império Babilônico, cujo principal rei vai ser Hammurabi ou Hammurabi, o famoso rei Hammurabi II, que vai instituir as primeiras leis escritas da história. Paulo, eu já vi na internet, no programa tal, no programa X, dizendo que antes das leis escritas de Hammurabi, do Código de Hammurabi, já existiam outras leis escritas. Mas para o Enem é considerado o Código de Hammurabi as primeiras leis escritas da história da humanidade. Por quê? Primeiro, porque elas estavam visíveis a todos os cidadãos. Eram as bases do templo de Hammurabi, do seu império. Ele foi o maior imperador desse império babilônico, desse primeiro império babilônico, que construiu os jardins suspensos da Babilônia, e ele criou um código civil e penal. Para quem estuda um pouco de direito, para quem conhece um pouco sobre jurisdição e tem curiosidade para fazer o curso de direito, você encontraria nesse Código de Hammurabi leis que são notadamente leis civis e leis penais, leis punitivas, que são a pena ou a lei de talião, que para alguns historiadores é traduzida como a lei da reconvenção ou a lei da vingança, que é o olho por olho, dente por dente. Como funcionava o Código de Talião? Lá disciplinava sobre divórcio, disciplinava sobre pagamento de tributos, disciplinava sobre uma série de ações que o indivíduo deveria ter dentro da sociedade. E, inclusive, em os casos em que era admitido que alguém fosse lá e produzisse a vingança. Isso tá também como influência, a gente encontra na Bíblia, no Pentateuco. Se você lê o Deuteronômio, lá tem falando também que é olho por olho, dente por dente. Tamanha influência que teve a origem sumeriana sobre vários povos que saíram ou que tiveram contato com os povos da Mesopotâmia. Só que uma característica muito importante que é muito cobrada no Enem: a pena de talião transformava todos os indivíduos iguais perante a lei, tratava com isonomia, iso, igual, vindo do latim, nomos, lei, igualdade perante a lei? Não, só era igualdade se os envolvidos possuíssem igualdade etária e, principalmente, igualdade em posição social. O que eu quero dizer com isso? A perda da vida de um jovem tinha um valor, a perda da vida de um velho tinha um outro valor. Essa é a desigualdade etária, que na lei está prevista. São 296 artigos, como nós podemos dizer hoje.
E nesses 296 artigos, distribuídos em 2,25 metros, 2 metros 250 centímetros de colunas, em 2 colunas, como você encontra lá no Museu do Louvre, lá na França, em Paris, você vai poder identificar que também era disciplinado, por exemplo, o direito a matar a pessoa que te matasse ou que produziu a mortandade de um parente próximo a você. Paulo, como é que eu vou matar alguém que me matou? Alguém que tentou contra a sua vida e não conseguiu lograr êxito, né? Tentativa de homicídio, ela era punida com a morte, na pena de talião. Uma outra coisa, se eu fosse arquiteto e você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, me contratou para construir sua casa e eu construí e a casa desabou, não importa porque é evento da natureza, e lá dentro tinha alguém, algum familiar seu, você pode mandar me matar ou você mesmo vir me matar. Agora, se a casa caísse em cima de um escravo seu, eu tinha que pagar com alguns cavalos, alguns jumentos, alguns animais. É essa a desigualdade. Paulo, onde é que eu encontro isso com mais clareza? Na Bíblia. Lá em Êxodo, no capítulo 20, para quem é cristão, vocês vão ver que lá tem dizendo que e não adulterarás. E também não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem a casa, nem o jumento. E compara a mulher a um pertence do homem. É a influência do Código de Hammurabi. Claramente. Porque a mulher não era tratada igual o homem. Era uma diferença de gênero dentro do patriarcalismo. E é importante que a gente diga isso porque às vezes você está diante de uma prova de Enem e diz assim, as pessoas eram tratadas iguais. Opa, Paulo me lembrou que na Bíblia explica bem direitinho, quando diz não cobiçarás a mulher de teu próximo. Nem a casa, nem o jumento, nem um escravo. Está dizendo que tudo que era posse do homem não era igual. Então, a mesma coisa para o Código de Hammurabi. Se caísse a casa em cima do escravo, você não precisava ser morto porque você foi o construtor de uma causa mal feita. Por fim, eu quero dizer que esse povo desapareceu e ninguém consegue encontrar os vestígios dele. É incrível, né? Uma das coisas da nossa história mundial. Por fim, depois dos acádios, eu quero falar dos amoritas, eu quero falar dos assírios. O primeiro povo bélico armado com ferro da história. Paulo, armado com ferro? Eles fizeram a Revolução do Ferro. Se você assistir Conan o Bárbaro, você vai ver lá falando exatamente da história da Revolução do Ferro. Logo no começo, há vários discursos, o rei falando, há uma mortandade de um povo nômade, que são os pais do Conan, no começo da história. Aquilo ali é a Revolução do Ferro. E representa um pouco, faz a gente enxergar a história acontecendo através, por exemplo, do que aconteceu realmente através dos assírios, o povo mais violento da Mesopotâmia. Paulo, por que eles são os mais violentos? Porque eles, além de usarem animais de montaria, como cavalos, jumentos e também camelos, eles usaram armas cunhadas em ferro, fundidas em ferro. Eram armas muito mais resistentes, não usavam mais pedras, não usavam mais madeira, usavam ferro. E com isso eles organizaram um exército verdadeiramente poderoso que ultrapassou os limites da Mesopotâmia. Eles chegaram a lutar com povos fora da região. Eles tentaram, por exemplo, invadiram o norte, lá do Egito. Paulo, isso aí tu tá viajando na batatinha. Tem como eu provar os Ixos? Se você ler a Bíblia, lá em Êxodo, vai falar dos Ixos, que invadem o Império Egípcio, e a partir dessa invasão é que vai abrir uma brecha para os hebreus fugirem do cativeiro no Egito. Pois bem,
Na Bíblia você vai encontrar como hititas. Eles vinham a cavalo e tinham armas de ferro. E eles vão dominar o norte do Egito. Esse povo também vai atacar a Núbia, que era uma região africana rica em ouro. Esse povo vai sair varrendo grande parte do norte africano, do continente africano. E eles eram o que nós conhecemos hoje como assírios, ou descendentes dos assírios, influenciados pelos assírios. A Assíria, apesar de toda a beligerância, a violência, eles empalavam as pessoas. Se vocês quiserem, depois eu faço até um vídeo falando sobre o Drácula de verdade e falo sobre empalamento, porque o Drácula de verdade, o homem histórico Vlad Tepes, ele era o empalador. Ele colocava os seus inimigos enfiados em estacas de madeira. Isso ele usava para amedrontar os guerreiros rivais. Pois essa técnica é copiada dos assírios. Os assírios já faziam isso e amedrontaram todo mundo. Por incrível que pareça, é o povo mais culto desse primeiro momento que eu estou falando para vocês. Eles tinham uma cultura elevadíssima. Inclusive, eles criaram a primeira biblioteca de tamanho universal que se conhece, a Biblioteca de Nínive. Depois deles, a outra biblioteca que vai ser famosa na antiguidade vai ser a Biblioteca de Alexandria, que vai ser desenvolvida por Alexandre Magno, lá da Macedônia, lá uma cidade-estado grega. Tá legal? Então, por hoje é só. Mas antes eu quero falar das contribuições científicas desse povo. Todos esses povos. Matemática. As operações fundamentais da matemática, as propriedades da matemática, nós devemos muito a esses povos antigos. Eles influenciaram muito os gregos. Lembrem-se que eu comecei falando que Heródoto, que é conhecido como pai da história no Ocidente, ele visitou esses povos. 2. Eles vão criar os primeiros cálculos trigonométricos. Eles vão influenciar demais as formas geométricas, principalmente nos cálculos das pirâmides. Também vão influenciar na astronomia. Eles vão fazer o primeiro calendário lunar de que se tem ideia. E contava com algo próximo da divisão em dias, meses e anos. E como os meses geralmente tinham 28 ou 29 dias, o calendário, um dos últimos calendários que se tem notícia, chegou a ter 360 dias. Olha só que incrível, né? Nós estamos falando de entre 4.000 a 2.500 anos antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o ser humano já tinha desenvolvido essas técnicas importantíssimas, científicas mesmo. Por outro lado, eles também desenvolveram muito a mitologia. Dentro da mitologia, a mais importante obra mitológica é a epopeia de Gilgamesh, que também vai falar do dilúvio universal, que choveu 40 dias e 40 noites, e que um homem sobreviveu com a sua família dentro de um barco com um casal de animais. Coincidência? Será que foi isso que influenciou a história de Noé, lá em Gênesis? Ou será que é a comprovação que realmente aconteceu? Na minha fé, como cristão, é a comprovação de que aconteceu. Outra coisa importante, que também nós devemos a esse povo, as técnicas de irrigação. As cidades que nós temos hoje, e quando eu for falar um pouco de Roma, vocês vão ver que Roma vai se desenvolver por causa de técnicas de levar a água o mais distante possível do leito do rio. Vai ser onde vai ser possível construir grandes arquiteturas, porque o terreno é mais sólido e é mais fortificado. Diante disso, eu deixo um grande abraço. Quem gostou, deixa o joinha e se inscreve no canal. Boa noite.